A volta da tributação dos dividendos no Brasil parece uma questão de tempo, com isso renova o medo dos investidores em ter mais um evento que pode propiciar a queda das ações e a queda da bolsa de valores de uma forma geral. Por isso quero te convidar a assistir esse vídeo até o final para você entender o que está em jogo. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações do Simple Club. Vem comigo! Podemos voltar alguns anos atrás, na última corrida presidencial, em 2018, quando naquela época o Ciro Gomes já começava a defender algumas questões que ligavam o mercado brasileiro com a tributação dos dividendos. Naquela época, o Ciro Gomes utilizava como seu principal argumento que vários países do mundo, inclusive os países mais desenvolvidos do mundo, todos eles tinham uma tributação. Somente poucos países e países não tão importantes no cenário macroeconômico global que realmente não adotavam essa medida. Então a gente pode perceber que esse tema ganhou muita relevância, muito foco nos últimos 4 anos. E a gente pode imaginar que assim será por mais 4 anos. Afinal de contas, esse endosso pela tributação dos dividendos começa a ganhar apoio de vários políticos. Inclusive, Lula e Bolsonaro também defendem esse projeto. No caso do petista, a equipe econômica avalia que seria interessante fazer essa tributação dos dividendos de uma forma progressiva. Ou seja, aquelas pessoas que recebem pouco dividendos vão pagar menos daquelas pessoas que pagam mais. Mas ainda assim, todos estariam dentro de uma faixa de pagamento. Eu quero ser bem amplo, porque quando a gente fala de dividendos, não é somente nós, investidores de bolsa de valores, que recebemos algo do tipo. Mas todas as pessoas que têm algum CNPJ, que têm algum dinheiro para tirar, vão ser incluídas nessa forma de taxação. O que ainda não ficou definido, qual que seria a taxa, mas pelo menos o desejo, a intenção de fazer essa tributação realmente iria acontecer de uma forma progressiva. Então, a criação desse imposto, da taxação dos dividendos, seria principalmente para financiar, para subsidiar algumas mudanças que acontecem na parte tributária das pessoas físicas, como por exemplo, aumentar a alíquota de isenção do imposto de renda para a pessoa física, que hoje é um valor muito defasado, o salário mínimo aumentou, a inflação subiu muito desde então, mas a isenção do imposto de renda para a pessoa física ainda está no mesmo nível de anos anteriores. Então a equipe econômica petista avalia que poderia subir esse limite de isenção para até R$5.000, o que de fato seria uma boa proposta. Já no caso do Bolsonaro, também há um endosso pela tributação dos dividendos, mas acontecendo de uma forma diferente. Digo isso porque grande parte dos investidores da Bolsa de Valores não seriam impactados dessa forma, porque somente iriam ser tributados aquelas pessoas que recebem mais de R$400.000 ou R$500.000 por mês de dividendos. E no caso, entraria em uma alíquota de imposto de renda de 15%. Ainda assim, seria uma alíquota menor do que a pessoa física tem que pagar no recebimento do seu salário, já que essa é uma alíquota de 27%. Já para o caso do Bolsonaro, esse aumento na arrecadação de impostos serviria principalmente para você alongar e aprofundar alguns programas sociais já desenvolvidos no primeiro mandato, como é o caso do Auxílio Brasil. Afinal de contas, há um projeto para que pelo menos sejam distribuídos R$400 por mês aquelas pessoas que são atingidas para esse programa. Além disso, também um aumento ou correção do limite da isenção tributária de imposto de renda, subindo também para R$5.000, assim como o candidato petista também já tinha declarado que ele poderia fazer. E por fim, também tem esse alongamento do corte dos impostos federais nos combustíveis, para que os combustíveis não voltem a subir no mesmo preço que já foi no início de 2022. Então, nesse caso, só de você tributar aquelas pessoas que têm mais de R$400.000, R$500.000 por mês de dividendos, já seria o suficiente para você arrecadar recursos para pagar esses 3 programas sociais, que giram ao redor de 150 bilhões por ano. Na minha opinião, a gente tem sim que avançar com esse tema de tributação dos dividendos, mesmo que a minha opinião pessoal seja sempre pela redução do Estado. Mas no meu caso, a minha defesa pela tributação dos dividendos deve ser automaticamente acompanhada pela redução de impostos em outras áreas. Por exemplo, faria sentido nós sermos taxados nos nossos dividendos, independente da quantia que nós recebemos, mas se por outro lado, aquela companhia tiver agora uma redução da sua carga tributária. Porque hoje no Brasil, a nossa realidade é que nós pagamos, pelo menos as empresas maiores, pagam 34% de imposto de renda. Na verdade, 25% de imposto de renda, mais 9% de uma contribuição social do lucro líquido, o que na soma dá 34%. Esse fator, esse tanto de tributação, é uma das mais altas do mundo. Isso faz com que as nossas empresas não tenham a mesma competitividade do que outras companhias lá fora. Então, somente pela redução dessa carga tributária das pessoas jurídicas, faz com que as nossas companhias já sejam mais posicionadas no mercado, podendo então competir com as grandes líderes de todo o mundo. Então, para confirmar esse argumento, a gente pode entender como funciona essa estrutura tributária das companhias. Afinal de contas, se a gente tivesse agora uma tributação dos dividendos nas empresas, na última etapa, na hora de distribuir da empresa para o acionista, muitas empresas então não teriam mais o desejo em distribuir o dinheiro para os seus sócios, porque eles teriam que pagar uma alíquota muito grande. Então, para aquelas empresas em crescimento,
seria muito mais vantajoso você reter aquele dinheiro dentro da própria companhia, reinvestir em novos projetos internamente. Então agora, quando você tem mais dinheiro na economia e aquela empresa já tem uma rentabilidade boa, você está sempre renovando, reinvestindo naquele patrimônio, gerando patrimônio ainda maior cada vez mais. Afinal de contas, a sua rentabilidade é muito favorável. Então isso faz com que as empresas invistam muito mais em tecnologia, em logística, em equipamentos, maquinários, em expansão, novas linhas de negócio, novas linhas de produto. Tudo isso faria com que as empresas brasileiras, simplesmente por essa mudança tarifária, tributária, já tivessem uma propensão muito maior ao crescimento. Afinal de contas, teria muito mais dinheiro internamente. E somente aquelas empresas que já chegaram em etapa de maturação, consolidação, que não teriam mais tantos projetos para você seguir em frente, aí sim faria sentido fazer distribuição de dividendos para os acionistas e pagar o imposto. Mas caso contrário, caso você ainda seja uma empresa pequena, não faria tanto sentido nesse primeiro momento. Só que, infelizmente, essa volta da taxação dos dividendos não seria acompanhada por uma redução do imposto de renda para as pessoas jurídicas. Então, essa minha proteção, esse meu argumento que eu utilizo, quer ir por água abaixo. O que a gente vê é que, em todos os lados, os políticos querem utilizar dessa tributação realmente como uma forma do Estado arrecadar mais. Então vejo um lado muito populista em todos os lados, seja pelo candidato petista, que quer voltar a tributar os dividendos para realmente arrecadar mais impostos e aí aumentar o Estado, porque ele acredita que o Estado é o grande indutor do crescimento no Brasil. Enquanto isso, o Bolsonaro quer voltar com essa taxação dos dividendos somente para alongar seus programas sociais. Não seria como uma redução em massa dos impostos. Então, a gente faria basicamente no 0 a 0. Reduz os impostos de um lado, mas aumenta os tributos do outro. E quando você começa a tributar em excesso aquelas pessoas que recebem mais dividendos, os empresários, aquelas pessoas que criam emprego, também pode ficar uma situação um tanto quanto perigosa, porque isso pode fazer com que a riqueza desses empresários vão para fora do país. Então, olha só, talvez uma tentativa de você aumentar a tributação justamente nos mais ricos, talvez você pode fazer com que exista uma evasão de patrimônio no nosso país e outros impostos que já seriam cobrados naturalmente dessa riqueza já não vão ser cobrados mais por causa da evasão do dinheiro. Então também pode ser uma medida que pode vir pela culatra. Então nesses dois casos, dos dois lados, eu vejo realmente que é uma forma populista e não saudável de você tributar os dividendos. Afinal de contas, não vai ter nenhum ganho de produtividade nas empresas a partir dessa reforma tributária. E se ainda assim essa reforma passar, o que é muito provável, afinal de contas, existem os dois lados querendo, o Senado e o Congresso também favorável a essa decisão, a gente vai ter muito provavelmente uma reavaliação do preço das ações na Bolsa de Valores. Não tão em larga escala, afinal de contas pode ser simplesmente uma tributação para as pessoas de mais alta renda, mas ainda assim alguns ativos seriam reavaliados de preço e nossa bolsa poderia ter um impacto muito grande. Porém, ainda assim, ainda tendo uma tributação nos dividendos e os ativos caindo, a gente ainda vai ter uma situação em que a bolsa continuaria barata, embora um pouco menos descontada, mas que ainda assim valeria a pena para fazer um investimento de longo prazo. Afinal de contas, todas as pessoas, todos os investimentos seriam tributados. Então não seria algo único nosso ou de você especificamente que faria você ter que vender suas ações por causa de um motivo único. Seria realmente um movimento em massa e que todos seriam impactados da mesma forma. Por isso, eu ainda não acredito, ainda não defendo que mesmo que exista essa volta à tributação, a gente deve vender os nossos ativos, mesmo que eles sofram uma reavaliação nos seus preços. Espero que você tenha entendido que esse assunto não é nada para entrar em pânico, é algo que já é discutido em muitos países, é algo que deve realmente ser adotado aqui no Brasil, então nada de pânico, nada de histeria, continuamos então com a nossa estratégia de longo prazo, porque é de fato o que vai nos enriquecer para a nossa independência financeira. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, eu espero você lá no próximo. Muito obrigado!